Olá pessoal, sejam bem-vindos, aqui é o Luiz Carlos Muniz. Para complementar a nossa discussão sobre o fluxo de processo da nossa central de atendimento, agora chegou o momento de nós colocarmos os prazos, que geralmente é chamado de SLA, que é o nível de serviço, aquele tempo para cada passo desse nosso fluxo. Então nós vamos continuar com a nossa demonstração lá no micro, de como agora nós vamos informar então esses prazos. Vamos lá. Vamos ver então como nós agora colocamos os prazos. No passo anterior nós tínhamos definido o fluxo, que são os passos que nós temos que dar para resolver cada assunto do nosso catálogo de serviços. Agora vamos ver então como a gente coloca os prazos. Então vem aqui, geralmente prazos eles são definidos em horas. Dependendo do fluxo, se a empresa trabalha, não tem nenhum prazo que seja menor que um dia, então, de repente, pode definir em dias ou até outra unidade. O mais habitual é definir em horas. Então, vamos dizer aqui que na segunda via de boleto, não tem porquê a área ter mais que 4 horas para fazer isso. Algumas centrais, elas têm por padrão não fazer nada com menos de um dia. Então, elas poderiam colocar 8 horas aqui. Mas aqui nós estamos definindo algo mais enxuto. Então, 4 horas, como não tem nenhum outro passo, o prazo total será 4 horas. Nesse outro aqui, quando a gente vai falar de segunda via, que tem que passar em duas áreas, vamos imaginar que essa área aqui de conta receber, as coisas não estão tão em dia, o volume de trabalho lá não está tão em dia, então ela pede pelo menos um dia útil para gerar, seriam 8 horas úteis, e depois a central tem mais 4 horas para enviar. Então aqui nós temos 12 horas, geralmente o cálculo é em horas úteis, então 12 horas úteis para resolver essa questão. Informações sobre contratos. Geralmente a informação de contrato ela é um pouco mais demorada, então vamos imaginar aqui que são 2 dias úteis, e depois a central tem mais 4 horas. Então você tem aqui na etapa 1, 2 dias úteis, depois na etapa 2, mais 4 horas, então você tem lá 20 horas no total para resolver essa questão. Uma vistoria, entra toda aquela questão do agendamento, quanto tempo, geralmente o cliente às vezes não escolhe que ele vai, o agendamento é para amanhã mesmo, nem sempre a área também pode ter um agendamento tão próximo assim, geralmente pedem ao menos 2 dias úteis ou um dia útil, pelo menos, de prazo para poder agendar. Vamos dizer aqui então que essa vistoria em si, para fazer todo esse processo, vai demorar 24 horas úteis. Então, seriam 3 dias aí. Depois, para o reparo, então, mais complicado ainda, porque você pode ter um reparo simples, como um reparo complexo, e não dá para saber, então, quanto tempo exatamente vai demorar. Vamos aqui estabelecer que é no máximo 3 semanas. Então, 120 horas, e depois a central, com mais um dia, faz a pesquisa de satisfação. Aqui nós ficamos com um prazo, então, 152 horas úteis, Então, dá aí quase 4 semanas, praticamente, para resolver um item. Aqui é só um exemplo, tá? Então, depende da empresa, se os processos são diferentes, se os processos são mais enxutos, ou até algumas empresas que têm um prazo maior que esse ainda, porque tem alguns problemas mais complexos. Então, isso aqui varia muito. Mas essa seria a lógica, basicamente, para você definir os prazos. Do passo 1, passo 2, passo 3. Você vai definindo os prazos, geralmente em horas úteis, e quando você passar por todos os assuntos, você tem, então, o seu fluxo inteiro montado, já com os prazos acordados com as áreas responsáveis para resolver cada assunto.
Bom, espero que tenha ficado claro para vocês como nós definimos, então, como nós informamos, organizamos esses prazos, esses SLAs. E se você tem algum comentário, alguma sugestão para enriquecer aí a nossa discussão, fique à vontade, então, de enviar o seu comentário. Obrigado por acompanhar o conteúdo e até a próxima.